por ocasião do lançamento do livro dele, né, na UFMG, eu tive presente, e a gente começou a conversar sobre a possibilidade de fazer um lançamento também em Ouro Preto. Mas a gente estava conversando, veio no início desse ano a pandemia, então não foi possível fazer esse lançamento, mas vocês vão ver que o tema tratado, né, ele está presente aqui no seu livro, Dar Corpo ao Impossível, O Sentido da Dialética a partir de Theodor Adorno. É o último discurso, eu não sei se é exatamente, né, Vladimir, o que você vai falar, mas ao menos já foi mencionado alguma coisa, né, no seu livro. E queria agradecer muito também ao Emílio, porque ele sempre foi um grande colaborador nosso, né, da filosofia, e me parecia que esse tema podia ser enriquecido, né, muito beneficiado desse debate, trazer o professor Emílio para fazer esse debate, né, com o tema próximo à literatura, né? Então, sem mais, eu vou passar a palavra para o Vladimir, deixá-lo à vontade para apresentar o seu trabalho, e depois vou ficar aqui na condição de debatedor e, né, mais tarde, sobretudo, passando a palavra a vocês, né? Então, eu passo diretamente a palavra ao professor Vladimir. Ok, então, bem, muito obrigado pelo convite, poder participar e fazer esse debate. Na verdade, eu queria, de fato, aproveitar essa discussão a respeito do livro que eu lancei no ano passado, Dar Corpo ao Impossível, para falar um pouco sobre o eixo do seu último discurso mesmo, que era a respeito da dialética do romance nacional. Eu achava que era importante terminar assim, porque nós sabemos como, digamos, esse debate de que o romance nacional ele abriria espaço a uma experiência dialética, que o próprio país sente falta, algo, à sua maneira, muito presente dentro de uma certa tradição da nossa crítica literária, e principalmente depois dos trabalhos canônicos aí do Roberto Schwartz a respeito do Machado de Assis. Só que eu queria trilhar um outro caminho, na verdade, né? E mostrar esse problema a partir de um outro autor, seja a partir do Guimarães Rosa, né? Por razões que eu poderia elencar rapidamente. A principal delas é que a dialética do Machado de Assis é uma dialética inconclusa, né? Ela tem um caráter, de uma certa forma, de estilização da ironia, que pode, à sua maneira, servir como força crítica fundamental no interior, principalmente de um horizonte histórico, que era o horizonte histórico dos anos 60 e 70, onde a dialética até então ela era utilizada para pensar o Brasil a partir da sua natureza pretensamente conciliatória, né? Então, todas as conciliações entre os opostos, as estruturas de dualidades e de contrários, que seriam próprias da sociedade brasileira, encontravam uma certa leitura pacificadora da dialética, digamos, a sua justificação, né? E dentro desse horizonte faz todo sentido uma experiência como essa do Roberto Schwartz, lendo Machado de Assis, que vai insistir, ao contrário, no caráter não só inconclusivo, mas no caráter fundamentalmente crítico, a síntese, as estruturas de síntese, tais como elas aparecem à sua maneira dentro da própria realidade nacional. Só que eu queria, de uma certa maneira, traçar um outro caminho, encontrar um outro trajeto, né? E afirmar e descrever um tipo de dialética que, no fundo, é uma dialética emergente, né? No sentido de que porque aí tem toda uma discussão sobre o que é uma dialética negativa, até que ponto a suspensão da ideia de síntese ela é realmente constituinte dessa noção de dialética que, para alguns, aparece quase como uma espécie de dialética amputada, né? Então, eu queria, na verdade, traçar um outro caminho e mostrar de que maneira o romance nacional ele elabora uma modalidade de síntese que a realidade nacional desconhece, né?
Então, de que maneira, de uma certa forma, o romance nacional abre um espaço de reflexão sobre o país que força a imaginação social em direção àquilo que a realidade social é incapaz, de fato, de tematizar. E aí eu queria começar lembrando, digamos, do que a gente poderia chamar do horizonte sócio-histórico da experiência literária do Guimarães Rosa, porque eu acho que isso não deveria ser negligenciado. E é um horizonte fundamentalmente vinculado ao nacional-desenvolvimentismo brasileiro, né, que é um modelo implementado em solo nacional exatamente no período que é o período do cerne da produção do Guimarães, logo após a Segunda Guerra Mundial, né? Bem, a gente poderia falar muito a respeito desse horizonte nacional desenvolvimentista, de como ele nos assombra ainda hoje como uma espécie de grande horizonte conciliatório entre burguesia e classes trabalhadoras do Brasil, mas eu insistiria principalmente no seu caráter de um horizonte histórico de pactos sociais, de acordo frágil, mas sonhado, então, entre a burguesia nacional e as classes subalternas, estariam em conquista gradual de voz política, ou seja, é um horizonte de integração e de conciliação, que seria garantido aí pela pretensa força de regulação do Estado brasileiro e seria capaz de acomodar dinâmicas contraditórias entre capital e trabalho, a partir de uma expectativa aí de desenvolvimento partilhado, de urbanização modernizadora, né? Bem, esse horizonte nacional desenvolvimentista, ele tem uma fantasia fundamental, a sua grande realização. A sua grande realização é a instauração modernista do país através de uma nova capital, que é Brasília, né? Nos limites do sertão, nos limites das fronteiras do sertão, nas fronteiras com Goiás. Então, e aí é muito interessante, porque o nacional desenvolvimentismo brasileiro, dessa forma, ele se realiza em uma certa conquista do Oeste, é a nossa conquista do Oeste, né? O nosso processo civilizatório, digamos, né? Integrador e, digamos, destituidor do sertão, né? E eu insistiria que, na verdade, trata-se de um movimento bastante ambíguo, em todos os sentidos, mas tem um lado de colonialismo interno, com certeza, né? Porque ele é um colonialismo que, à sua maneira, vai perpetuar um caráter, digamos, violento, de um progresso que nada mais é do que a imposição da história contada pelos vencedores, com a sua perpetuação da matriz colonial. E essa natureza violenta, eu insistiria só como um parêntese, era impressionante como ela se naturalizou no horizonte do pensamento nacional. Vocês podem pegar, por exemplo, críticos de arte, como alguns dos melhores críticos de arte que existiram entre nós, como, por exemplo, o Mário Pedrosa. O Mário Pedrosa tem um texto extremamente impressionante, onde ele vai fazer uma comparação entre o modernismo mexicano e o modernismo brasileiro. E ele fala do modernismo mexicano, que ele é um modernismo que à sua maneira, ele é a afirmação dos povos autóctones, certo? Que conseguem continuar mostrando a sua força, né, através de uma obrigação de negociação entre a forma moderna e os conteúdos tradicionais, né? Ele pensa no moralismo e tudo isso. E quando ele vai falar do modernismo brasileiro, e ele fala de maneira muito positiva, ele pensa principalmente na arquitetura modernista, ele diz, não, mas no Brasil não existia cultura autóctone forte. Por isso você pode ter essa experiência arquitetônica do grande vão, né, do vão aberto, né, que, de uma certa maneira, vocês percebem, mimetizam que seria o espaço nacional, que é o espaço, aquela velha ideia, não, isso aqui era tudo mato, não tinha nada, não tinha ninguém, né? Então é uma conquista do vazio, né? E é claro que ele não percebe quão violento é essa destituição de uma existência prévia, né? Para que essa imagem do espaço vazio ela possa se afirmar. Bem, eu digo tudo isso porque tem algo de crítica a esse horizonte muito presente na obra do Guimarães. A gente pode pegar, por exemplo, um pequeno conto de primeiras histórias, chama As Margens da Alegria, né, onde se narra a viagem de um menino para o lugar onde se construía, como diz o Guimarães, a grande cidade, que é uma referência explícita a Brasília, né?
Ele deixa o vínculo do pai e da mãe para trás, a sua viagem ela é acompanhada pelos tios. Toda a descrição inicial da viagem, com as sensações do voo, elas são feitas de forma a dar a impressão de que, como aí eu cito Guimarães, as coisas vinham docemente, de repente, seguindo a harmonia prévia, benfazeja, em movimentos concordantes, as satisfações antes da consciência da necessidade. Vocês percebem? É um horizonte sem falta, sem carência, no qual a conciliação entre necessidade e satisfação parece, enfim, ao alcance, né, quando a viagem termina. Aí é um dado muito interessante, porque essa grande cidade, que seria a mais levantada do mundo, diz o Guimarães, né, ela apenas começava a fazer-se no Chapadão. Só que, ao invés da descrição da cidade, da sua construção, o deslumbramento do menino ele aparece na descrição da natureza. No Peru de cauda imperial, na malva do campo, no velame branco, no buriti. Uma natureza frágil, no limite do desaparecimento. Porque ele logo, o narrador, a criança logo descobre que o Peru, que tanto deslumbrara, momentos antes, acabara de ser morto para ser servido no jantar. E a descoberta, ela muda os afetos da sua visão. Ela tem a força de um trauma que aponta para um vínculo entre silenciamento e progresso. Entre morte e progresso. Ele descobria o possível de outras adversidades no mundo maquinal, no hostil espaço. Né? Isso são palavras do Wisnik, um belíssimo texto, Zé Guilherme Wisnik, um belíssimo texto sobre esse conto. Né? Então, da partir desse momento, o conto descreve a construção da cidade, mas através das derrubadoras de árvores, das compressoras, das caçambas, dos cilindros, e não se ouve mais nada. É um ritmo indiferente ao que existira antes, como se nós estivéssemos em um espaço inerte de tábula rasa que agora conhece apenas o tempo compacto. E o conto termina, claro, com o jantar do Peru como uma espécie de festim deceptivo, né, e melancólico. E aí é muito impressionante porque é como se fosse o caso de descrever esse processo de desenvolvimento, na verdade, como um processo de atrofia da imaginação. Né? E essa atrofia que ela está muito vinculada àquilo que o desenvolvimento nega, né? Aquilo que ele precisa retirar não só toda a existência, mas precisa retirar toda a complexidade para que ele possa se afirmar, para que o desenvolvimento possa se afirmar. Né? E aí eu insistiria, essa atrofia ela é impulsionada graças ao peso de um fantasma fundamental que assombra a realidade brasileira. Né? Porque aí vem, dado interessante, esse horizonte de desenvolvimento, ele tem um contraponto central. Isso eu chamaria de um fantasma fundamental, né? Que assombra a experiência nacional, que é, digamos, o desfibramento. É a realidade decomposta e sem continuidade, que seria uma marca brasileira de ausência de fundamentação que deveria ser vencida. Eu poderia lembrar, bem, tem um longo cortejo, né, de descrição do Brasil como um país desfibrado. Né? Mário de Andrade, por exemplo, dizia que a gente era uma imundície de contrastes, porque faltaria o mínimo de lógica. Né? E aí é muito interessante, o que nos assombra é exatamente isso, o fantasma, é a narrativa do país sem forma, do país que acredita a todo momento que deve ser refundado, que deve ser cortado daquilo que a gente poderia chamar da sua zona morta de indeterminação. Né? Para que, enfim, aleluia, né, ele encontre a sua hora no interior do mundo desenvolvido, né, com a sua lei, com seus pretensos lugares claros, com as suas individuações estabelecidas, certo? E ele deixe de ser, como já dizia os portugueses que vieram aqui, suas primeiras cartas, uma terra sem rei, sem lei, sem fé, sem rei, sem lei. Né? Ou ainda, e aí é muito interessante, ou seja, porque dentro desse horizonte, esse é o que eu queria insistir, a experiência literária do Guimarães Rosa, ela parece nos levar a uma singular travessia dessa fantasmagoria nacional e dos seus sistemas de distorção de pactos.
A literatura ela não vai ser assim apenas o lugar de um desvelamento das contradições imanentes à forma social, mas o lugar dos modelos da sua travessia. Ou seja, e nesse sentido, principalmente, a travessia do fantasma social da anomia de origem que nos assombra. E aí, para insistir, para falar um pouco sobre isso, eu queria desenvolver um pouco melhor sobre isso, porque eu acho que isso tem uma ligação profunda com uma ideia de indeterminação, que é o elemento motor fundamental, né, a integração da indeterminação com o motor fundamental dos processos dialéticos, né? Então, eu queria, inicialmente, lembrar a vocês, descrever um pouco isso do ponto de vista do romance, da forma literária, como, por exemplo, Grande Sertão Veredas, um dos eixos principais da narrativa é uma batalha, vocês sabem, entre o jagunço de Joca Ramiro e do Zé Bebelo, e essa batalha ela dramatiza, sob a forma de um confronto armado, o embate nacional entre desenvolvimento e arcaísmo, entre modernização social e arcaísmo. E é claro, bem, o que é a modernização social no Brasil é todo um capítulo à parte também, né? O Zé Bebelo é aquele que se arma de jagunços exatamente para livrar o norte de Minas da jagunçada. Já começa a entrar no Brasil, né? Ou seja, se arma dos jagunços para livrar o norte de Minas da jagunçagem, né? A fim de trazer o desenvolvimento econômico e social pelas mãos dos jagunços deles, né? A gente conhece isso bem. Em seu discurso, ele espera ser deputado, ele espera se associar à violência para acabar com a violência, para, enfim, instaurar a lei e a ordem, né? Que normalmente, como vocês sabem, segue a bala, né? E é ele quem acreditará que o sertão não é outra coisa senão o traço de paisagem passada que deve ser eliminada. E aí vem um dado interessante, que é quando, então, há uma discussão, né, quando ele é preso pelos jagunços e ele é julgado pelo Joca Ramiro, a gente tem o seguinte diálogo, muito, muito significativo, eu cito o diálogo: o senhor veio querendo desnortear, descaminhar os sertanejos do seu costume velho de lei. Isso é o Joca Ramiro falando. Aí, Zé Bebelo, velho é o que está de si desencaminhado. O velho valeu enquanto foi novo. Aí, resposta: o senhor não é do sertão, não é da terra. Aí, a contra-resposta: eu sou do fogo, eu sou do ar, da terra é a minhoca, que galinha come e cata, esgaravata. Então, vejam que interessante. Desnorteado o seu costume velho é a verdadeira acusação contra Zé Bebelo, que é um desnorteio que se dá como uma forma de destruição e de apagamento. E não vai ser a menor das ironias do romance ver, em um segundo momento, o mesmo Zé Bebelo a comandar, por um momento, parte dos jagunços que eram do Joca Ramiro. Como se a gente estivesse em um sistema de reversões incessantes, em passagens incessantes nos opostos. E até o próprio trajeto do Riobaldo é bastante ilustrativo nesse sentido, né? Vocês sabem, ele é inicialmente professor, ele é professor do Zé Bebelo, depois ele é o seu secretário, e depois ele passa ao bando dos jagunços do Joca Ramiro. Ele passa, vocês percebem, de um lado a outro, sendo a figura exemplar de uma interversão contínua, né? Que se resolve, no entanto, que se resolve. Ela se resolve, o que alguns lerão de outra forma, né? Mas eu insistiria nisso. Ela se resolve de uma maneira muito singular, através do abandono da ordem violenta da modernização social conservadora e da violência do seu oposto. Eu queria... esse antigo professor, então, que se transforma em jagunço, ele vai ver nessa transformação o caminho para uma outra travessia. E é dessa outra travessia que eu queria falar. Bem, e essa outra travessia, ela passa por um certo... a língua portuguesa tem esse jogo que certas línguas latinas têm, é um afundamento, né? É o fundamento afundado, né? E, bem, é claro, isso lembra o velho jogo alemão dialético importante entre Grund e Abgrund, né? Ou em Zugrund gehen, Zugrund geht, né? De perecer e ir ao fundamento. Bem, isso está presente no romance do Guimarães Rosa, né? E ele está lá em um momento, essa travessia, na toa que a travessia passa por um afundamento, porque no momento mesmo em que
você tem a travessia do Suação, o Reobaldo encontra um lugar chamado Paredão, né? E que é o espaço do confronto final do romance. E olha como o Paredão é descrito. É um arraial. Hoje ninguém mora mais. As casas vazias. Tem até sobrado. Deu capim no telhado da igreja. A gente escuta a qualquer entrar o borbolo rasgado dos morcegos. Bicho que guarda muitos frios no corpo. Boi veio do campo, se esfrega naquelas paredes. Deitam, malham. De noitinha, os morcegos pegam a recobrir os bois com lencinhos pretos. Rendas pretas defunteiras. Mesmo o espaço é tão calado que ali passa o sussurro de meia-noite às 9 horas. Aquele arraial tem um arruado só. É a Rua da Guerra. O demônio na rua, no meio do redemoinho. O senhor não me pergunte nada. Coisas dessas não se perguntam bem. Vocês percebem? É um arraial de ninguém, de casas vazias e de formas em decomposição. É como uma espécie de brejo fermentando. O Bento Prado tem todo um desenvolvimento sobre a figura do brejo nos romances do Guimarães, né? Então, bois que se esfregam em paredes, como se estivessem a querer confundir carne e pedra, mobilidade orgânica e destruição do trabalho humano. Bois que são recobertos por morcegos, que tecem rendas pretas, defunteiras e que calam o espaço, né? Então, eu lembrei do Bento Prado, porque o Bento Prado ele lembra desses momentos de desfibramento do Guimarães Rosa. Eu cito o Bento nos quais a estrutura se desfaz e todas as formas passam umas pelas outras, numa promiscuidade insuportável, em que as coisas vivas se agarram umas às outras e o contato é marca definitiva. Por exemplo, o Bento lembra dessa passagem de Grande Sertão Veredas, do qual Reobaldo diz, eu cito: eu careço do que é bom seja bom e o ruim, ruim. Que de um lado esteja o preto e de outro o branco. O feio fique bem apartado do bonito e a alegria longe da tristeza. Isso é mais complicado. Quero todos os pastos demarcados. Como é que eu posso com esse mundo? A vida é ingrata no macio de si, mas transtraz a esperança mesmo do meio do fel do desespero, ao que esse mundo é muito misturado. Vejam, essa zona de promiscuidade insuportável, que suspende a possibilidade de determinação da linguagem, criando um silêncio que leva o espaço a ver passar a meia-noite em hora errada, eu insistiria mais uma vez, é um dos fantasmas principais a assombrar a vida nacional. Porque se trata do fantasma da decomposição, da ausência de tempo de desenvolvimento, do mato que cresce de novo, tomando tudo, né, mais uma vez, dos arraiais que voltam para sua condição desértica, mas de forma soberana e desafiadora. Como se o verdadeiro destino fosse realizar essa violência de retorno a algo que não é exatamente uma origem, mas é, como falou muito bem o Antônio Cândido, um abismo de virtualidade. Um horizonte larvar. Um abismo que é o verdadeiro fundamento. E essa é uma forma de apontar para experiências estéticas nas quais a dialética travada que assombra o país parece ser superada pela emergência de um horizonte abismal sempre negado, pela brutalidade de uma modernização conservadora, com as suas reconciliações extorquidas e seus fantasmas de anomia. Agora vejam, e aí eu queria caminhar um pouco para a resolução, para a gente poder ter tempo de discussão, tendo esse horizonte em vista que nós podemos compreender a centralidade do tema da travessia, a natureza, eu diria, dialética, claramente, mas assim, rigorosamente dialética desse tema no Guimarães. Não é por analogia, acho que é por necessidade imanente, né? Em Guimarães Rosa, o jagunço é o nome de um processo de atravessamento. Ao invés das passagens incessantes no oposto da ordem e da desordem, Guimarães, Grande Sertão Veredas, coisa que a gente vê, por exemplo, Memórias de um Sargento de Milícia,
Por isso que eu diria, entre parênteses, há um problema, bem, a leitura do Antônio Cândido é fantástica, mas tem um problema. Ele fala da dialética da malandragem, só que não tem dialética na malandragem. Né? É um outro movimento. Isso diz muito a respeito de como a dialética foi lida no Brasil, eu diria. Essa é uma outra questão. Né? Então, ao invés dessas passagens incessantes nos opostos, Grande Sertão Veredas descreve transformações, ambiguidades que impulsionam metamorfose sem retorno. A questão central é, claro, o que significa se transformar? Em que condição uma transformação ocorre? Essa é a questão, eu diria, ok, tem vários, mas é uma maneira de entender uma das questões centrais do romance. Eu queria insistir em 3 operações para responder essa pergunta. Né? Que acho que isso é possível no interior de um movimento onde a confrontação com o fantasma originário de desintegração funciona como o verdadeiro ponto inicial da metamorfose. Então, essas 3 operações são a produção de um povo através do descolamento do território. B, a interversão do demoníaco. E C, a afirmação de um movimento aberrante que dá consistência à errância, que faz a passagem da consistência da contingência à necessidade através de um encontro impossível. Então, vamos tentar descrever esses 3 pontos. Primeiro, notem como a narrativa da qual Riobaldo é o enunciador traz à existência uma língua que se constrói através do descolamento em relação ao território. Porque o jagunço se eu fosse derridiano, se eu gostasse de fazer junções um pouco abstrusas, eu lembraria que não é por outra razão, por exemplo, um momento fundamental de reflexão da forma literária, da forma estética e da enunciação de um povo, que é o romantismo, ele vai ver as estratégias mais ou menos semelhantes. Né? Poderia lembrar, por exemplo, como Chopin constrói a ideia mesmo de um povo, né, porque as suas polonesas são exatamente isso, através do descolamento em relação ao território. Os materiais, eles não são, em hipótese alguma, fornecidos pela ligação ao território, ao contrário, eles estão em contínuo movimento de heterogeneidade. Isso é muito claro, eu diria, no tipo de língua que aparece, no tipo de linguagem que aparece na experiência literária do Guimarães. Né? Porque o jagunço do Rosa, ele fala uma língua que não é exatamente a língua do território. Ele não é a língua da região, embora ela se constitua a partir dela, explorando as latências da sua existência. O Antônio Cândido já tinha percebido que não se trata, em absoluto, de uma literatura regionalista. Os jagunços de Rosa não falam como os jagunços do sertão. Eles criam uma linguagem que nasce do descolamento progressivo do solo, da sobreposição de camadas e formas de origens e referências múltiplas, de latinismos, de arcaísmos do português medieval, de termos aproveitados de vários idiomas, de indianismos, além de referências cultas e literárias. Ou nós poderemos imaginar algum jagunço que diria, eu cito aqui, não, ele no que é pirrônico, dado essas manias. Pirrônico. Bem, vamos tomar esse exemplo entre muitos. Né? Há algo de gramaticalmente impossível nessa enunciação. Isso se nós admitirmos que toda situação social ela é solidária de uma gramática regulativa de determinação das possibilidades de discurso de enunciador. Não se transforma a situação social alguma sem colocar a gramática que a regula em um ponto de impossibilidade lógica. Por isso que a questão da contradição é tão importante dentro de uma crítica dialética. Porque é levar a gramática que organiza a situação social a uma impossibilidade lógica. Né? Apoiando-se em enunciados gramaticalmente impossíveis, que por isso constituem o lugar de enunciadores emergentes, porque essa impossibilidade não é um limite de existência, ela é uma latência de existência, é outra coisa. Não é aquilo que determina o que não pode existir, mas é aquilo que procura existir, colocando a situação em colapso. A gente pode mesmo dizer que toda ação política ela é solidária dessa circulação de enunciados
gramaticalmente impossíveis. São eles que destituem a base de reprodução das gramáticas sociais vigentes. Mayakovsky já dizia, né, que não pode haver arte revolucionária sem forma revolucionária. A gente pode dizer a mesma coisa. Não há política revolucionária sem forma linguística revolucionária. Né? E aí, voltando a essa questão das enunciações impossíveis, né, dentre algumas das enunciações impossíveis para a nossa situação, estão aquelas que destituem sujeitos dos seus lugares, através daquilo que a gente poderia chamar de multiplicação de ressonâncias. São falas sem lugares, não lugares de fala, né? São falas sem lugares, que parecem poder ser assumidas em um movimento de implicação genérica, até o ponto de colocar em contradição a identidade dos lugares e dos sujeitos naturalizados de enunciação. Essas falas, eu insisto, elas inauguram processos de ressonância por apropriação generalizada de enunciados. Elas produzem uma contração compacta de multiplicidades. Por exemplo, para ser mais claro nisso. Quem fala ele no que é pirrônico? Ou ainda, quantos falam em uma frase dessa natureza? Porque percebam que interessante. Há a rítmica própria à fala agrária, dessa repetição de verbos, né? No que né? Ainda a fala de quem domina discursos de pouca circulação, como a história da filosofia. Mas onde essas falas podem se encontrar? Em uma operação de ressonância, a não ser em um lugar impossível. E quantos mais falam nessa fala, na qual espaços categorialmente distintos, enunciadores dispersos, parecem produzir ressonâncias contínuas? A gente pode colocar essa mesma pergunta em vários momentos de Grande Sertão Veredas, onde essa estratégia prolifera. Por exemplo, só mais pegar o primeiro parágrafo no qual nós encontramos a seguinte frase: cara de gente, cara de cão, determinaram. É o demo, povo prascóvio. Como se sabe, não há prascóvio em dicionário algum, mas há pacóvio, que é o adjetivo que significa tolo, ignorante, e cujo uso é mais corrente em Portugal e remete a um estado antigo da língua. Prascóvio parece inicialmente uma corruptela, resultante da força de transformação da oralidade. Só que Prascóvia existe como nome comum na Rússia. São ressonâncias entre nome próprio e adjetivo que não é estranho aos procedimentos construtivos do Rosa. E não, por acaso, o povo prascóvio é aquele que mata um bezerro branco porque ele não parecia uma espécie do seu gênero. Ele tinha cara de cão, ele tinha cara de gente. Então ele apontava para a monstruosidade do que insiste em depor os lugares de classificação. Vocês percebem? Nada mais prascóvio. Então, mais uma vez, a gente pode colocar essa pergunta. Quantos falam nessa fala? O jagunço? O falante de outro tempo e espaço? O que transita entre países distantes e aproxima o que não tem medida comum aparente? Quantos mais? E a quem ela se endereça? Vejam, ignorar a produtividade política dessa experiência seria não compreender como a metamorfose dos enunciadores é uma condição fundamental para a constituição de um horizonte de ação que não seja apenas a reiteração das possibilidades atualmente descritas. E, nesse sentido, é possível dizer que esse descolamento de território produzido pela multiplicação de ressonâncias, ele é, ao mesmo tempo e de forma dialética, no sentido mais rigoroso da palavra, a recuperação e a negação da fala popular. Porque, na verdade, essa é uma língua inexistente. Ela é uma língua de um povo que ainda não existe. É um povo por vir. Como dizia o Guimarães, minha língua brasileira é a língua do homem de amanhã. Só que notem que povo é esse que, por enquanto, apenas a experiência literária pode criar. É um povo que explicita, no sentido de tomar para si, o que nunca vai ser totalmente transparente. Ele explicita todas as camadas temporais da língua, todos os níveis da sua experiência, em um jogo contínuo
com implicações genéricas. Um povo que sente o que vem de múltiplas camadas, sem que isso seja expresso pela potência representativa da consciência. É um povo que não fala o que, no interior do Estado-nação burguês, foi definido como a fala popular, já que o popular é uma criação da burguesia, né? Ou seja, a criação da ideia do povo próprio a um Estado-nação na qual eles poderiam organizar seu sistema monopolista de interesse capitalista. O povo que nada mais é do que... Ele é o avesso, esse povo é o avesso do letramento burguês. E por isso que a gente tem, em Guimarães, a fala de um país que não ocorreu, mas ele permanece como uma latência contínua de existência. É interessante, porque vocês percebem, a literatura ela aparece aqui na sua força política maior, como um motor de transformação da sensibilidade, em direção ao redimensionamento da imaginação social, como um processo de explosão do tempo e do espaço, para que se abra a possibilidade de formas sociais ainda inexistentes e não marcadas pela violência da ordem, do tempo exilado no instante e do limite. Bem, aí terminando, eu diria o seguinte: a gênese dessa transformação efetiva, por sua vez, ela é indissociável de uma questão que assombra Riobaldo. Ela vai estar claramente enunciada nas últimas frases do romance, quando ele disser que, enfim, contou tudo. Ele diz o seguinte: amável, o senhor me ouviu. Minha ideia confirmou que o diabo não existe. Pois não. O senhor é um homem soberano, circunspecto. Amigos somos. No nada. O diabo não há. É o que eu digo. Se for. Existe é homem humano. Travessia. Bem, a gente sabe, os leitores sabem, como a todo momento as figuras de Deus e do diabo intervêm no romance a ponto da narrativa alcançar um dos seus pontos de maior tensão exatamente no pacto com o diabo na encruzilhada, né? Só que o diabo, aqui é interessante, ele não é o mal. Nós não estamos no interior de um embate teológico-moral. O diabo é, na verdade, a promiscuidade insuportável das coisas e dos lugares. Ele é a decomposição das ordens, que encontra sua figuração irredutível na promiscuidade entre o masculino e feminino que impulsiona o desejo de Riobaldo por Diadorim. Ele é a irredutibilidade dos espaços liminares, que fornece o verdadeiro solo para a gênese da linguagem do romance. Então, a travessia, ela passa pela humanização do diabo, mas não no sentido do esclarecimento, não no sentido da sua redução à mera projeção humana, não no sentido da sua desmitologização, mas no sentido da integração da sua linguagem, da absorção da negatividade do seu desnorte. A linguagem humana se transforma numa linguagem diabólica. Eu poderia fazer toda uma lembrança de como essas figuras do diabo elas são figuras fundamentais da dialética, desde o momento, pelo menos, que o Goethe fez Mefistófeles falar trechos da fenomenologia do espírito, né? O espírito que sempre nega, né? Então, por quê? Porque, afinal de contas, é essa compreensão dos processos da promiscuidade insuportável dos lugares, do processo contínuo de interversão que é próprio desse tipo de linguagem fora da ordem. E o que o diabo faz? Ele traz uma linguagem fora da ordem. Esse é o elemento central. Então, quando o Olavo de Carvalho falou que a dialética era um troço demoníaco, ele tinha razão, no pior das hipóteses. Ainda por cima é isso, né? Mas tudo bem. O diabo, então, ele pode existir porque o humano se alargou para fora da ordem. Ele se livrou das ilusões causais, de uma autonomia que se funda na diabolização de tudo o que é causalidade externa, tudo o que é errância, tudo o que é promiscuidade, tudo o que é encontro, tudo o que é contingência. A dialética aqui, ou, como disse o Schelling uma vez, a satanismo filosófico. Porque vence-se o diabo deixando-se falar como ele, ainda deixando-se ser falado pela sua linguagem. Bem, isso implica, e aqui a gente encontra o terceiro e último ponto, compreender como as travessias pressupõem processos que não podem ser entendidos de forma teleológica. Riobaldo é a figura mesma da errância. Ele se transforma em jagunço
devido ao encontro contingente e inesperado com Diadorim. Ele se deixa ir à jagunçagem para permanecer próximo de quem lhe despertou um amor de desequilíbrio. Ele se torna chefe. Ele encontra o diabo na encruzilhada. Ele luta com Hermógenes, superando as suas próprias limitações, sempre impulsionado por Diadorim. Ou seja, Diadorim é a figura indutora de um encontro impossível que lhe desnorteia. Ao mesmo tempo que ele faz seguir um trajeto, que não é a assunção de um plano ou de um destino, é uma neblina. Vocês sabem dessa frase famosa, Diadorim é minha neblina. Ao menos nesse sentido, Diadorim aparece como aquilo que nós poderíamos chamar de o ponto de contradição global do romance. É um ponto de contradição por ser aquela ou aquele cuja existência impede que a situação atual se reproduza. E notem como Diadorim é alguém profundamente sem lugar. Ele e ela fala de pássaros e flores em meio ao universo da brutalidade do sangue do jagunço. Mas é também alguém que pode, ao mesmo tempo, levar Riobaldo ao mais duro combate. Ele e ela é, assim, o desejo pelo sem lugar, que rompe a adesão à situação atual. É o ponto de excesso que força o fim da adesão ao horizonte. Bem, pode parecer que o romance, então, ele terminaria de maneira paradoxal, porque ele leva Riobaldo a se reinstalar em um lugar, no caso, um lugar de proprietário, quer dizer, ele herda terras, ele é um marido, que, dependendo do visão, uma certa forma de propriedade, dependendo da visão, né? Ele se casa com Otacília, ele deixa o desnorteio para trás. Só que isso seria perder o verdadeiro eixo de transformação do romance, que é a maneira com que essa experiência ela produz a emergência de uma vida fora da ordem. De uma vida que não se deixa narrar, não se deixa dividir, não se deixa classificar, nem categorizar da forma como até agora se fez. É uma vida que instaura uma linguagem renovada. É um tempo que abole a estética transcendental da linha e do plano. O que não seria estranho para um escritor, eu cito o Guimarães, que afirmou, embora eu veja o escritor como um homem que assume uma grande responsabilidade, eu creio, entretanto, que não deveria se ocupar de política. Não dessa forma de política. É verdade que, embora eu ache que um escritor, de maneira geral, deveria se abster de política, eu peço-lhe que interprete isso mais no sentido de não participação nas ninharias do dia a dia político. Então, aí é a coisa interessante. A verdadeira questão é onde a política do romance está. Se é fato que o romance narra a travessia para a solidão, que equivale ao infinito, isso é o Guimarães falando, né? Então, não se trata de reinstaurar laços sociais. Trata-se de implodi-los na abertura a uma vida a outra, para a qual, como dizia o Guimarães, um lexo só não basta. O que, mais uma vez, não seria estranho para alguém que afirma, eu cito, o idioma é a única porta de entrada para o infinito, mas, infelizmente, está oculto sobre montanhas de cinzas. E, na verdade, talvez valha para Grande Sertão Veredas uma certa a noção adornena de epopeia negativa. Porque não se trata-se de oferecer a mímese dos homens de caráter elevado, como dizia o Aristóteles, né? Escrevendo uma epopeia, mas de ser a testemunha de uma condição, aí eu cito Adorno, na qual o indivíduo liquida a si mesmo, convergindo com a situação pré-individual, no modo como esta um dia pareceu endossar o mundo pleno de sentido. Essa autoliquidação do indivíduo, com a destruição violenta do que move o seu desejo, expressam a ambiguidade de toda epopeia negativa. Elas descrevem algo que não se dispõe a decidir se nós estamos diante de uma decomposição bárbara ou de um caminho para a realização da humanidade, como diz o Adorno. E essa ambiguidade ela é fundamental para queimar as ilusões de que seria possível, eu cito Adorno, mais uma vez, falar imediatamente aos homens, como se o imediato, em um mundo de mediação universal, pudesse ser realizado imediatamente. Por isso, o romance deve terminar com essa ambiguidade de quem parece ter operado uma transformação complexa para se instaurar em um ponto normal de repouso. Dialeticamente falando, o ponto de repouso que se narra dessa maneira, que faz ressoar seu trajeto de negações, não pode, em hipótese alguma,
equivale ao que ele seria em uma situação natural. Ele é a perversão absoluta da situação inicial. E é isso. Bem-vindo à dialética. Bem, era isso que eu tinha a apresentar para vocês. Então, a gente ainda tem tempo de discussão. Ok, Vladimir, obrigado. Acho que todos já percebem, né, a importância para o nosso debate, né, tanto para a linha de pesquisa de filosofia da arte, quanto também, né, para núcleo de estudos literários. Exatamente por isso nós temos aqui o Emílio para fazer esse debate, né? A gente chamou esse debate, eu passo a palavra para o Emílio, então. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Vladimir. Estão me ouvindo direito? Como é que está o som? Tá o som. Peço desculpas antecipadas ao Vladimir, se porventura eu arrombar uma porta aberta, porque ainda não tive tempo de ler o seu último livro. Mas eu queria retomar algumas coisas para alguns pontos que você tocou numa entrevista recente. Para também tentar amarrar essa sua leitura a toda uma tradição uspiana, né, que você evoca também, passa por Antônio Cândido, por Schwarz e por Eduardo Arantes, né, que eu acho que é o seu. Mas daria para identificar, através de topos nessa tradição, a ideia assim, de uma não inscrição, uma dificuldade de inscrição como condutor da cultura nacional. Tem aquele texto do Paulo Emílio Salles Gomes, né, do Cinema, Trajetória e Desenvolvimento. Gente, vocês estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir? Você está conseguindo me ouvir, Vladimir? Tô. Está um pouquinho baixo, mas dá para ouvir. Vou aumentar um pouquinho. Então, eu estou como uma espécie assim, de fio condutor para entender a cultura brasileira, uma certa dificuldade de inscrição, né? É uma coisa que aparece na formação da literatura brasileira do Antônio Cândido, por via transversa, quando o Antônio Cândido ele constrói todo o argumento dele para, no final, sustentar que o Machado de Assis ele só foi o que ele foi porque ele era um efeito de uma espécie de acumulação literária, né? E é interessante essa ideia da acumulação literária, a imagem da transmissão de tocha, que é muito cara ao Antônio Cândido também, porque quando o Antônio Cândido está falando da literatura brasileira no século XVIII, no século XIX, a meu ver, ele está falando de uma espécie de profecia que se autorrealiza na própria criação da USP, né, que, de alguma maneira, tenta remediar essa dificuldade de transmissão de tocha. Eu citaria um outro texto do Cândido, que eu acho que explicita bem esse ponto de vista, é quando ele fala assim, que um sinal da maturidade da poesia brasileira seria você ter um poeta como João Cabral de Melo Neto, que se alimenta basicamente de Drummond, de Murilo Mendes. É claro que o Cabral, como todo grande poeta, é uma encruzilhada na qual muitos caminhos se encontram, né? Mas a interlocução dele mais forte, ela se dá com esses precursores imediatos. O ponto que eu acho interessante no Grande Sertão Veredas, e que eu acho que você, Vladimir, destaca muito bem quando você retoma o seminal ensaio do Antônio Cândido, é essa ideia assim, de que essa dificuldade de inscrição, essa espécie de apagamento constante, que poderia se transformar numa virtualidade positiva, né? Você cita aí a expressão sintagma-chave da leitura do Cândido, que é o abismo de virtualidades, né? Eu fico pensando assim, como se no Grande Sertão Veredas tudo estivesse em potencial, né? É como se você tivesse ali um exercício de engenharia reversa de todas as instituições indo-europeias, né? Eu me lembro de uma expressão de Jorge Dumézil, depois recuperada pelo Jorge Agamben, né? A ideia da ultra-história. Então, uma pergunta que eu queria te fazer, e essa pergunta assim, eu peço para você um pouco de paciência, Vladimir, porque eu queria fazer duas pequenas digressões antes de pedir que você responda. A pergunta seria o seguinte, será que aquele outro sintagma do Mário de Andrade que você cita, né, imundície de contrastes, que seria uma espécie assim, de versão positiva
negativa, desculpe, do luxo de antagonismos do Gilberto Freire, ele mudaria de sinal no Grande Sertão Veredas? E aí eu vou tentar explicar um pouco melhor por que eu estou fazendo essa pergunta. Eu acho muito interessante essa espécie de voo panorâmico que você faz sobre o livro e como é que a sua sinopse ela destaca esses elementos essenciais como essa oscilação contínua, né, do personagem, né, como é que o personagem vai de um extremo para o outro. Eu acho muito interessante também esse mergulho em filigrana, né, quando você destaca esse povo por vir, que estaria na própria elevação à enésima potência da própria linguagem. Mas aí, o que eu queria destacar aqui no Grande Sertão Veredas, né, usando a seguinte metáfora, né, eu acho que quando a gente faz a leitura de um texto, eu tendo a comparar a leitura de um texto com a decupagem de um filme. Né? Então, eu acho que uma leitura ela tem força de autoridade na medida em que ela consegue contemplar esse objeto numa diversidade de escalas. Né? Então, acho que você fez uma leitura assim, que era, no momento era meio uma tomada de helicóptero kubrickiana, aí depois você fez um close claustrofóbico sobre um detalhe da língua, e o que eu queria chamar a atenção aqui seria assim, uma espécie de leitura em plano médio. Né? Teve um momento no final da sua palestra que você falou da passagem da contingência à necessidade. Né? Então, nesse momento, eu fiquei me perguntando se você não iria tratar da cena da Fazenda Sempre Verde, né? Que é o momento em que você tem um adiamento da violência e uma espécie assim, de reencenação da Oreste, do Ésquilo, né? Que você tem a engenharia reversa, né, da invenção de um esboço de Estado de Direito. O que eu acho muito curioso nessa cena é a gente fazer, digamos assim, uma leitura genealógica dela no sentido nietzschiano, né? Tentar entender a origem arbitrária dela, né? Porque é uma cena que ela começa como uma espécie de logro. Né? A origem de tudo ela está numa mentira do Riobaldo, quando ele vê que o seu grande amigo Zé Bebelo vai ser assassinado pelo bando, ele simplesmente diz: Joca Ramiro quer esse homem vivo. Né? Então é uma espécie de moeda falsa, né, que ela é aceita e depois ela se transforma assim, numa espécie de realidade. Né? Eu acho interessante perceber-se no livro como é que uma cena dessas ela torna praticamente impossível a paráfrase. É como se a tentativa da paráfrase, a tentativa de fazer uma síntese, ela te precipitasse numa espécie assim, de loop infinito, né? Porque, num certo sentido, você tem ali um avanço civilizatório, né? Agora, num outro sentido, você tem também essa ideia de que esse avanço civilizatório, essa passagem para a necessidade, ela surge de uma improvisação muito bem sucedida, assim, no sentido meio Wittgensteiniano. E a outra cena que eu queria comentar, que é uma cena que me é muito cara, já que você, em vários momentos, você destacou essa ideia assim, de que quando a gente ouve a voz do Riobaldo, a gente nunca sabe quem está falando, porque são muitos que estão falando, é o momento em que o Riobaldo ele assassina o Ricardão. Né? É uma cena que dura acho que umas 2 páginas, mais ou menos. E o que é esse assassinato? Né? Você tem nessa cena o desprendimento da mão em relação ao corpo. Né? E depois você tem um momento em que o próprio Riobaldo ele diz que, na verdade, foi a mão dele, né, que matou o Ricardão, ou seja, ele não assume aquele ato, né? E ele diz também que ele só fez isso porque Diadorim estava correndo na direção de Ricardão com uma faca. Né? Então, é como se ele tivesse feito isso para, na verdade, poupar Diadorim de se degradar na frente dos outros todos, de todos os outros que estavam assistindo. Né? Na sequência da cena, o que acontece? Ele mesmo proclama, ele diz o seguinte, ele pede para que aquele corpo não seja enterrado. Né? Então, de certa maneira, ele repete o gesto do Creonte em Antígona. Né? Só que no final, 2, 3 linhas depois, né, ele mesmo comenta, né, que naquele dia tantas pessoas morreram que muitos corpos não foram enterrados. Né? Então, nessa cena, eu acho interessante que você tem esse jogo de inscrição e de apagamento. Né, que tem a ver exatamente com uma certa dificuldade, né, de fazer uma síntese, né, porque o próprio sujeito é como se fosse uma encruzilhada na qual todos esses vetores eles convergem, né, sem que haja propriamente um vetor dominante, né, para
dizer uma espécie de palavra final, né? Então, eu gostaria que você comentasse essa questão da imundície de contrastes, né? Se você acha que esse caos, essa indistinção, se poderia haver um elemento dispositivo nisso, né? E até que ponto esse elemento não estaria ligado àquilo que Lukács, lá na boa e velha tradição da teoria do romance, chamaria de lampejo de substância. Muito obrigado aí pela sua palestra, Vladimir. Ok. Então, obrigado, Emílio, por as suas colocações. Acho que elas... Está dando para ouvir? Ixi, eu tô me ouvindo. Olha que engraçado. Mas está rolando. Tá, agora tá ok. Está dando para ouvir, sim. Tá ok. Bem, então, inicialmente, obrigado pelas suas colocações. Acho que elas tocam realmente um ponto fundamental. E obrigado por poder me permitir retomar essa questão. De fato, eu acho que a gente poderia tentar responder a tua pergunta da seguinte maneira. Em um país como o Brasil, como eu havia dito, onde uma das suas questões fundamentais é pensar um processo de desenvolvimento que tem no seu contraponto a transformação desse espaço em um espaço geral de anomia, né? Então, ou seja, o desenvolvimento ele aparece como elemento justificado, a violência do desenvolvimento. Aí vem a questão. Essa violência ela só pode se justificar sob a forma da negação absoluta da existência de qualquer coisa anterior a ela, né? E a gente sabe como isso é um gesto não só instaurador do país, mas esses gestos que se repetem a todo momento. Bem, é claro que num horizonte social como esse, bem, a forma literária ela vai ter que, à sua maneira, dar conta, né, de duas uma. Ou ela se coloca ao lado do processo de modernização, né? E nesse sentido, então, ela vai ser uma forma que vai ter que referendar essa leitura, ou ela se coloca como uma força crítica desse processo, né? E ao se colocar como uma força crítica, significa sair dessa leitura, digamos, das liminaridades da realidade nacional como uma imundície de contrastes, como um abismo, porque aí vem uma coisa muito singular do país. É como se o país oscilasse entre dois polos, entendeu? E aí você tem que colocar um terceiro nele. Os dois polos de um lado, ou a compreensão, você falou do Gilberto Freire, a compreensão laudatória, né? Uma espécie de afirmação laudatória dessa situação de contínua oposição, de contínuo amaciamento das oposições, que no fundo são supressões das contradições. As contradições elas não se resolvem, elas parecem que se amaciam em uma espécie de totalidade, né? E aí um tipo de totalidade que, longe de ter a força explosiva em relação à situação atual, ela é uma forma de estabilização na situação, né? Então, ou você tem isso de um lado, ou você tem de outro lado esse tipo de ímpeto de purificação nacional, né? Esse ímpeto de purificação, porque, afinal de contas, há de se romper com essa zona bruta de indeterminação na qual o país se assenta, de uma certa forma. E é muito interessante que a terceira via, né, essa via, a gente encontra isso muito claramente nas operações literárias do Guimarães. É uma terceira lógica, que consiste simplesmente em dizer, bem, esta zona de indeterminação, ela é um abismo de virtualidade. Ela é uma força de virtualidades, né? E essa força de virtualidades, ela opera um princípio de contração temporal. Eu lembro quando o Benjamin falava, certo, desses momentos de história plena, na qual, de uma certa maneira, é como se todo o processo histórico se contrai em um presente, né? E você consegue fazer ressonâncias, né, por todos os lados. E isso, de fato, é uma espécie de transsubjetividade constituinte da experiência histórica, né? Então, eu diria, isso é absolutamente fundamental dentro não só da constituição da experiência literária do Guimarães Rosa, mas como horizonte, digamos, de emergência que essa experiência literária porta, né? É como se ele falasse, olha, para que...
como dizia o Rousseau, lá no ensaio sobre a origem das línguas, certo? Que a primeira forma de sujeição política é a modificação da língua, impor os sujeitos a uma linguagem que os separa, em vez de os aproximar, né? Então, é uma língua na qual ninguém ouve mais nada. Ninguém ouve mais nada, ninguém ouve ninguém, né? Então, de uma certa forma, eu diria, de fato, esse princípio é um princípio fundamental para a gente compreender a força política da literatura, né? Porque a questão que a política que a literatura traz é exatamente isso. Quer dizer, sem uma outra linguagem, não há um outro povo. E sem um outro povo, não há sujeito político. Quer dizer, a experiência política é uma experiência de emergência de um povo que ainda não existe. E para isso é necessário uma outra linguagem. Não simplesmente uma outra forma de falar, não, mas uma outra experiência temporal, espacial, certo? Outra condição de possibilidade de experiência que está necessariamente imbuída, não só na maneira como nós organizamos as categorias próprias da nossa fala, mas que nós também organizamos as determinações específicas dos enunciadores. Então, sem uma transformação dos enunciadores, sem uma transformação do que é enunciação, sem uma transformação do que é a fala, não há nenhuma possibilidade de emergência. E, de uma certa maneira, eu diria, esse é um elemento decisivo para compreender a riqueza da experiência literária que o Guimarães nos traz. E você acha que não haveria isso em Machado? Não, então, essa é uma questão interessante, uma questão boa. Eu diria não. Eu diria não. Você tem toda a razão. Não há. Não há por quê? Porque, bem, há lateralmente, né? Sei lá, há, por exemplo, nesses momentos onde você tem uma forma literária que emerge, por exemplo, da mistura entre alta literatura e literatura de folhetim, né? Que isso, por exemplo, o próprio Schwartz ele indica, mas ele não vai por esse caminho. O caminho é outro. Por isso que, por exemplo, no meu livro eu insisti de recuperar uma fala que o Paulo Arantes ele diz, que é mais ou menos o seguinte: olha, se eu quisesse complicar minha vida, eu dizia, olha, não tem dialética no Machado. Eu tenderia a dizer, mas ele tem toda a razão. Por quê? É que ele não quis complicar a sua própria vida. Mas, de qualquer maneira, bem, a gente pode insistir nesse aspecto, porque se trata, na verdade, da força destituinte, é o momento da força destituinte da crítica dialética, porque trata-se de mostrar como os acordos que constituem a história de um país de pactos extorquidos, como o Brasil, certo? Esses acordos, na verdade, para que você possa ter uma experiência crítica, é necessário que todos os polos desses acordos se destituam, eles caiam, né? Então, o discurso modernizador, que aparentemente seria o eixo fundamental para que nós possamos sair do atraso, ele tem que aparecer como a figura mesma do atraso, porque ele está sendo anunciado na boca de um Brás Cubas, ele está sendo anunciado na boca de alguém que, para quem todo esse horizonte, ele é simplesmente um horizonte não de modernização, mas de racionalização das estruturas fundamentais de violência que vão ser preservadas. Então, nesse sentido, quer dizer, é claro, mas aí eu entendo muito, foi importante que o Machado de Assis entrasse na frente da experiência literária brasileira dessa forma nos anos 60 e 70, porque era a maneira, eu diria, que o pensamento crítico nacional tinha de dizer, mas olha, em um país onde se ouve a todo momento, né, essa coisa de que, é necessário um tipo de engajamento que faz com que você use todo o discurso modernizador para justificar todos os seus arcaísmos mais fundamentais. E isso, normalmente, quem faz de maneira fantástica é a classe intelectual brasileira, que ela é um setor fundamental da classe política, porque dificilmente você vai encontrar um país onde você tenha tantos intelectuais no poder, pelo menos durante esses últimos 30 anos, Bolsonaro já é um outro momento, mas tantos intelectuais no poder do que todo esse momento pós-ditadura, né? Então, dentro de um horizonte como esse, era fundamental que uma experiência literária, com essa força, digamos, de desintegração, com essa lógica de desintegração, ela aparecesse à frente. Só que também isso tem um preço. O preço é a reflexão sobre as formas de emergência, elas também desaparecem por um momento. Por isso que eu acho que seria importante
recuperar o Guimarães dessa maneira. Uhum. Vladimir, já que você falou dos anos 60, né, não nos esqueçamos que praticamente todo o argumento do Roberto Schwartz sobre Machado de Assis já estava naquele texto lá sobre o tropicalismo. Sim. Né? Então, sim. assim, um desdobramento daquilo. Né? Não, você tem toda a razão, e aí eu diria, eu sei que isso é polêmico para algumas pessoas, mas eu acho assim, para mim, um dos grandes momentos da crítica cultural do Roberto é a crítica ao tropicalismo. Ele percebeu alguma coisa muito forte, que aquilo era um modelo muito claro digamos assim, de constituição de um imaginário do poder estatal. Uhum. O poder, bem, aí tem, tudo bem, tem toda uma outra discussão, mas desculpa, eu cortei. Só fechando, tem uma, digamos assim, uma relação de amor e ódio, né, uma ambivalência que eu acho que faz a prosa do Roberto Schwartz render muito bem. Mas agora a minha esposa Yasmin, sua grande admiradora, eu queria te fazer uma pergunta. É bem uma pergunta mesmo, porque... Tá dando para ouvir? Tá, dá para ouvir. É bem uma pergunta mesmo, porque eu não sei me posicionar ainda a respeito do que eu vou perguntar. Eu lembro do caso da Maria Mutema, que é um caso muito, talvez, uma síncope, né? uma síntese da própria narrativa, né? do ato de narrar, que me parece que retoma essa discussão desse tempo que não se desenvolve, desse tempo dessa grama que cresce, desse tempo, dessa ausência de tempo de desenvolvimento. É um caso assim, parece que o Riobaldo vê um crânio, e nesse crânio, ele vê, aliás, uma cabaça, e nessa cabaça tem uma pedra dentro, e aí ele lembra de um crânio que teria uma pedrinha de chumbo dentro. E lembrando-se de um caso que ele escuta da Maria Mutema, que teria, em princípio, matado o seu próprio marido com chumbo no ouvido, né? Despejando chumbo nesse ouvido, e ele teria morrido assim. E depois ela narra essa história e mata um padre em suas confissões, mesclando mentiras a esses acontecimentos tão trágicos, né, tão tristes. E eu fico pensando se esses eventos e se essa fala ela retoma ciclicamente, né, me parece ciclicamente, esse estado larval, essa sua reflexão sobre o tempo e sobre a linguagem que não se desenvolve plenamente. E aí eu não faço nenhuma consideração a respeito de uma linguagem coletiva, né? Mas será que é possível pensar isso como uma alegoria de uma outra coisa? Essa personagem como uma alegoria de algo além, assim, de uma coletividade, um agenciamento, enfim. Essa é a pergunta. Mas você pensa, mas por quê? O que você pensa? Deixa eu entender melhor. Eu acho que a linguagem, assim, como ela está sendo trabalhada nesse caso, como arma, né? Como aquilo que é fatal, como aquilo que faz definhar e que comove, que distorce o corpo, né, que causa o adoecimento do corpo, não só metaforizando aquilo que entra como chumbo, né, mas efetivamente faz o padre definhar. Então, eu penso que nos tempos atuais, nossa guerra é uma guerra também narrativa, principalmente narrativa, talvez, que controla os imaginários, que controla a linguagem como o maior dispositivo, né, de tudo, que faz o medo imperar, que faz as massas agirem ou não agirem, que eu acho que tem um certo... Não, pode ser, Yasmin. Eu tenho uma certa dificuldade de utilizar analogias nesses processos de leitura, mas aí é mais uma escolha de interpretação, sem nenhum demérito esse processo. Mas uma coisa para mim é clara dentro nesse texto que você mostra, é a maneira com que
o romance explora as figuras de uma insubmissão sem culpa, né? Porque ela faz um assassinato, digamos, terrível, de uma certa forma. Mas até onde eu consigo lembrar dentro do romance, o romance ele suspende qualquer tipo de avaliação moral do julgamento, da ação, né? Então, daí, o que mostra uma coisa, a meu ver, muito interessante, que são vários momentos onde não se trata da naturalização das formas da violência, como se, bem, esse espaço seja um espaço de violência, que sempre vai ser uma violência insuportável, né? Mas trata-se de expor, quer dizer, a matriz de insubmissão que essa violência expressa, né? Quer dizer, claro, isso acontece, não é à toa, são as figuras de autoridade que são destruídas, é o padre e o marido, né? Então isso acho que tem uma razão de ser muito clara, né? E nesse sentido, eu só aproveitaria lembrando que, quer dizer, tem leituras, né, que fazem uma espécie de compreensão desse universo do Guimarães a partir do déficit republicano, né? Vocês conhecem, quer dizer, são leituras que vão dizer, não, é a expressão de como a experiência, quer dizer, a luta pela instauração de uma legalidade republicana e tudo que isso quer dizer, toda a violência que a sua maneira deve ser decomposta para que isso se realize, né? Só que eu não faria essa leitura em hipótese alguma dentro desse horizonte. Eu acho que é o contrário. Tem também dentro de um horizonte onde, quer dizer, o romance é escrito em 56, se não me engano. Foi isso, né? 56. 56, exatamente. Eu que descer para pegar minha filhota, tem uma filhota chamada Valentina também. Opa, então só termina, quer dizer, dentro desse processo no qual o romance ele se instaura, quer dizer, é um momento de grande violência nacional, né? Pelo desenvolvimento, modo do nacional-desenvolvimentismo, e é uma resposta, a gente pode ler isso como uma contra-resposta, né? Ô, Vladimir, o Emílio, eu queria fazer uma pergunta assim, bem geral, e aproveitar também e ler uma das primeiras perguntas ou comentários que apareceram aqui no chat, e dar voz também, enfim, a outras inscrições, né, aqui pelo chat. A minha pergunta é o seguinte, é que comentário seu sobre a dialética, ele chama muito mais atenção sobre essa implosão de laços sociais do que propriamente de uma conciliação, né? É como se a gente percebesse a necessidade de alguma coisa se desfazer antes que uma outra se possa fazer, ou se uma outra identificação que gerasse essa implicação genérica de que você fala, né? Um xará aqui me fez uma outra pergunta também, um comentário, que há uma contradição entre Guimarães Rosa e Adorno. Adorno fala de uma dialética negativa, enquanto Guimarães fala da presença de uma língua, de um povo que ainda não existe. Aqui haveria uma possibilidade, em Guimarães Rosa, inclusive, entre outras formas, sobre a figura, uma espécie de positividade, você haveria uma positividade em Guimarães Rosa sobre a figura do diabo. Tá. Então, acho que as duas questões, elas têm, de fato, relação. Interessante. Uma coisa, acho que tem alguém com o microfone aberto. Acho que sou eu mesmo, desculpa aqui, peraí. Tá. Então, eu acho que as duas questões, elas são muito conectadas e elas são bastante interessantes. Eu diria, primeiro, você tem toda a razão, eu diria que não é possível, em hipótese alguma, entender o que pode ser uma síntese dialética se nós não entendermos também o que é uma destituição dialética, né? Quer dizer, por que a síntese ela passa necessariamente por um movimento no qual os elementos iniciais se alienam de si, né? A única maneira da síntese ser construída é dessa forma. Seja? Então, você tem uma crítica fundamental das representações naturais, né? tais como elas se solidificam no interior de uma espécie de
de representação, de estrutura categorial do entendimento. Né? Então, acho que tem essa dinâmica. Por isso que eu insisti, por isso que eu acho que é importante lembrar, contrariamente a certa tradição do pensamento do século XX, que vai insistir que a dialética é um falso movimento, é uma teoria do falso movimento, porque não há movimento algum, porque no final das contas, tudo aquilo que deveria ser superado é recuperado. Né? Então, nesse sentido, você tem uma preservação, onde você deveria ter uma destituição. Eu diria, essas leituras, elas pecam por não compreender, afinal de contas, como não há, ao contrário, quer dizer, a questão fundamental, por exemplo, de uma negação determinada, não é que você vai preservar alguma coisa que deveria ser negada, é que a negação ela opera para frente e para trás. Né? Tudo aquilo que foi anterior, ele é conservado, redimensionado, reconfigurado, ressignificado. Então, quer dizer, o processo ele é um processo amplo de reconfiguração das potencialidades imanentes à experiência. Né? Então, eu diria, nesse sentido, eu não poderia aceitar uma contraposição entre, por exemplo, a dialética negativa do Adorno e a experiência literária do Guimarães, devido ao fato de existir uma figura emergente, certo? Que produz uma forma de síntese que sobre a representação de um povo por vir. Né? Então, porque eu acho que aí vem uma questão que me parece cara e importante. A dialética negativa não é uma dialética amputada do movimento de síntese. Isso é uma invenção do Habermas, que queria empurrar a goela abaixo do Adorno a visão de que você estaria diante de uma espécie de negação ad hoc, certo? Que isso não poderia renudar mais nada, a não ser uma espécie de estilização de um niilismo desenfreado, que não seria capaz de reconhecer, certo, os potenciais imanentes dos processos comunicacionais em operação já nos nossos modos de vida, em especial nesses países que passaram pelo famoso estado do bem-estar social. Certo? Então, ou seja, eu acho que, a meu ver, a leitura ela é brutalmente equivocada. Ela é brutalmente equivocada. Porque ela ignora um elemento decisivo. Até segunda ordem, até esse momento, há uma relação profunda, mesmo que problemática, mesmo que complexa, mesmo que difícil, mas é uma relação necessária e profunda entre dialética e processo revolucionário. Uma relação que se explicita na dialética marxista e que, pasme, permanece na dialética negativa. Ela permanece. Esse é um tópico que eu tentei insistir bastante no livro. Né? É claro que ela permanece problematizada, mas ela não some do horizonte, em hipótese alguma. Ela compreende que, em última instância, a antecipação de uma sociedade reconciliada é um atentado contra a reconciliação. Você tem uma forma de antecipação, falar em nome da diferença em uma situação social na qual a identidade é a forma fundamental da ideologia, é matar a possibilidade da diferença. Né? Então, aí tem uma discussão bastante interessante. Então, tudo que o Adorno tenta insistir não se trata de retirar isso do nosso horizonte de ação, é compreender que em uma sociedade de máxima integração, e ele está falando do seu horizonte do estado de bem-estar social, do qual é crítico, radical, uma sociedade de máxima integração, é necessário que o pensamento se desloque para uma experiência de desintegração. E a desintegração exige uma suspensão de conciliações que, em alguns momentos, a dialética pode ter acreditado já estarem maduras. Né? Mas essas conciliações elas são suspensas para que elas possam ser realizadas. Para que elas possam, pela sua força do impossível, elas possam fazer uma situação desabar para que elas possam ser realizadas. Então, por exemplo, você pode dizer, não existe uma figura do povo por vir no Adorno. Até certo ponto. Até certo ponto. Eu poderia encontrar, por exemplo, veja a maneira com que ele lê o texto do Hölderlin, Coragem de Poeta. Né? Por exemplo, para a gente perceber como o tom muda radicalmente. Né? Veja como ele abre espaço a um horizonte propositivo do que poderia ser uma totalidade estética, ou de uma síntese não violenta, né, que é próprio de certas obras estéticas avançadas do seu tempo, por exemplo, em um texto como Em Direção à Música Informal.
Né? Então, ou seja, a questão fundamental não é se há ou não uma possibilidade de síntese, ela já está lá. A questão é como é que ela, o que significa, por que ela só pode passar ela precisa inicialmente passar pela contradição global. E é isso uma coisa que eu acho que perdeu um pouco no horizonte, no horizonte da reflexão crítica, devido à maneira com que a dialética foi jogada para fora. Né? Que é, se a diferença não pode ser afirmada atualmente, sem que ela se anule, então, por isso que a única forma de diferença possível é a contradição. Porque trata-se de levar a totalidade a um ponto de impossibilidade lógica. Trata-se de fazer emergir algo que, do ponto de vista das possibilidades de existência, impõe uma impossibilidade lógica. Essa impossibilidade lógica não é um inexistente. Né? E, em hipótese alguma, ela pode ser entendida dessa forma. Essa impossibilidade lógica, esse impossível, ele é algo que pode dar corpo a uma outra situação. Eu diria, de uma certa forma, eu tentei ler o Spencer do Guimarães tendo isso em mente. E acho que não é por acaso. Primeiro, a dialética é uma invenção periférica, invenção de periferia. Né? É uma invenção dos países que estavam em situações periféricas. Uma invenção da Alemanha retardatária. Né? Pelo menos, não, tudo bem, você tem a dialética na Grécia, mas é uma outra coisa. Né? Mas, ou seja, como ela se recupera como forma fundamental do pensamento crítico, é dessa forma. Então, ela é a invenção de país periférico, por isso que ela funciona no Brasil, porque ela tem que dar conta, né, de um certo tipo de realidade social que é marcada por todos esses modelos explicitados, que se explicitam. Não é que eles não estão presentes nos países centrais, é que aqui eles se explicitam. Então, de uma certa forma, não seria um acaso que a experiência literária mais avançada da nossa sociedade, ela deforma esse processo. Ok, obrigado, Vladimir. Emílio, você me ajuda a coordenar aqui as perguntas? O outro colega nosso, Marcelo Abreu, faz um comentário aqui no... Vocês estão me ouvindo? Marcelo Abreu faz um comentário aqui no chat, que o comentário aponta para o abismo tão somente da modernidade periférica, por assim dizer, mas me parece que no seu argumento tem algo sobre a linguagem do Rosa, quando você aponta a complexidade da linguagem que ele inventa, que sugere uma superação dessa condição, concretamente. Isto é, que na linguagem síntese do Riobaldo estava saída para o Brasil de alguma forma. É essa a ideia mesmo. Você pode parecer absurda, mas a ideia era essa mesmo. O problema político fundamental, acho que você vai ter que fechar. Um dos problemas políticos fundamentais é a paralisia, pelo menos o que me interessa, né, o qual eu trabalho já há um certo tempo, são as dinâmicas de paralisia da imaginação social. Então, daí, por exemplo, o interesse em descrever melancolia como um efeito do poder. Porque as estruturas do poder, porque o poder melancoliza os sujeitos que ele submete. Porque a sua forma de sujeição fundamental é a melancolia. Porque é a maneira assim, mais brutal de paralisia da imaginação. Da incapacidade mesmo da imaginação operar a sua força plástica. Né? Então, eu diria, num horizonte como esse, né, há uma questão política que se torna absolutamente central, né, e ela nunca vai ser uma questão menor, né, porque ela diz respeito ao que é possível enunciar, dizer, e por que o limite do possível se retraiu de maneira tão brutal. E acho que o Brasil ele é um laboratório interessante para perceber isso, quer dizer, a gente sabe muito bem que em 5 anos o processo de limitação dos horizontes do possível foi absolutamente violento, em todos os sentidos do termo. Né? Quer dizer, devido a uma melancolização radical de parcelas e parcelas da sociedade brasileira. Eu diria que num horizonte como esse, é claro que uma das questões fundamentais é em que condições a imaginação social ela entra em movimento de novo. Né? E os limites do possível eles se deslocam, né, radicalmente. E é nesse sentido, eu diria,
a experiência literária, né, e aí eu insistiria num aspecto, não é por acaso que, num momento de limitação brutal da imaginação política do país, seja também um momento onde a força da criatividade estética decai. Né? E aí vocês podem falar, bem, eu fui criticado em várias circunstâncias por causa disso, mas eu insistiria muito nesse aspecto. Quer dizer, em todos os processos de desenvolvimento nacional, os processos de desenvolvimento econômico foram seguidos por um processo de explosão cultural. Menos esse último. E há uma razão para isso. Há uma razão bastante, eu acho, há várias razões para isso. E uma delas vem, entre outras coisas, o fato de que houve uma dissociação radical entre crítica e forma estética, né? Entre crítica e cultura. Quer dizer, a própria ideia de crítica cultural virou quase um exercício de lesa-majestade no Brasil. Virou quase uma afirmação elitista, né? De que, afinal de contas, de onde você está para poder fazer a crítica da cultura popular e qualquer coisa dessa natureza. Bem, é claro, quando você chega numa situação como essa, você referenda os piores elementos da burguesia do capitalismo, a começar pela construção em laboratório do que significa o popular. Essa construção desse vínculo radical entre uma certa ideia de popular, que, por incrível que pareça, a gente poderia começar um pouco daí, por incrível que pareça, que tipo de popular é esse, que é tão claramente, tão facilmente adequado aos processos mais gerais, mais globais e mais mercantilizados da indústria cultural? E como é possível isso? Se você tem uma força popular de expressão daquilo que era a voz da subalternidade, mas como que pode ser uma subalternidade tão claramente adequada aos padrões fundamentais de circulação da indústria cultural? Mas para uma classe intelectual como a nossa, para quem a própria ideia de indústria cultural saiu do horizonte, a própria ideia é quase, mais uma vez, é um delírio elitista de universitário, blá, 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 quer dizer, como se você não tivesse nenhum processo de inserção capitalista da cultura, né, ou nada que pudesse ser criticado nesse ponto de vista. Para isso, então, é claro, você perde um eixo importante de força. Não perde tudo, você perde um eixo importante de força. E esse eixo importante você vai sentir em um certo momento. Você vai sentir exatamente a partir do momento em que a elaboração mais complexa da cultura, ela para de circular. E a própria ideia de um julgamento estético sai de cena. Então, o Brasil, desculpa, não tem julgamento estético. A gente tem análise sociológica, é outra coisa, entendeu? Você não faz sentido para mais fazer julgamentos estéticos sobre obras. Então, você faz análise sociológica sobre impacto, sobre circulação, sobre formação de orgulho, sobre empoderamento, sobre todo esse tipo de coisa. Bem, desculpa, isso é o fim da experiência. É pura e simplesmente o fim. Né? Quer dizer, é o fim daquilo que era um elemento fundamental dentro da experiência estética, que era a força plástica e transformadora da sua autonomia. A força política transformadora da sua autonomia. Né? Então, por isso eu acho importante recuperar, de uma certa forma, não é nenhum tipo de exercício passadista, parece alguma coisa dessa natureza, não, mas até porque passadista, por quê? Isso nunca passou. Quer dizer, essa produção nunca passou, essa produção, esse tipo de produção não passa, isso não existe, isso é uma ideia de tempo cronometrado, que não é o tempo da experiência estética. Emílio? Não está. Microfone. Seu microfone, Emílio. Vladimir, a Celina, ela quer que você comente o personagem do Hermógenes. E eu fiquei pensando se no Criança Sertão Veredas você não está retomando um fio solto lá da sua tese de doutorado, Paixão Negativo, naquele elogio da pulsão de morte, né, quando você fala dessa destituição. Sim, a segunda parte da questão, sim, com certeza. Né? É um pouco
uma ideia de que há uma leitura moral da pulsão de morte, que eu acho muito ruim, né? E ela aparece em vários momentos, porque, como são peças de vocabulário que, à sua maneira, entraram no campo da cultura, né? Então você vai encontrar vários momentos onde estão essa ideia de que a morte como algo a ser evitado, né? E tudo aquilo que, de uma certa maneira, deve ser criticado tem a figura da morte, né? Então, as forças da vida contra as forças da morte, né? E isso a todo momento isso volta, né? Só que eu insistiria, a morte é uma experiência muito mais ambígua do que isso. A ideia da pulsão de morte, ela tem exatamente essa ambiguidade interessante, porque também não há nenhuma produção sem destruição, né? E morre-se várias vezes, não só uma. Uma das maiores equívocos é achar que a gente morre só no fim, né? Você morre diversas vezes, e a incapacidade de morrer diversas vezes é um processo brutalizado de preservação de situações que estão já completamente apodrecidas. Então, ou seja, eu acho que para um país que tem um déficit de negatividade, que tem um medo do negativo, me parecia que esse era um discurso importante, né? A sua maneira. E aí, bem, entrando na discussão sobre o Hermógenes, eu diria, bem, pelo menos no meu modo de leitura, Grande Sertão Veredas é organizado a partir de várias estruturas de contrariedade, né? E uma delas é a Riobaldo Hermógenes, né? Como você tem várias outras. Essas estruturas de contrariedade, elas são sempre realizadas de uma forma tal que o processo só é superado através da integração do outro. Algo do Hermógenes vai modificando o comportamento e a própria personagem do Riobaldo. Ele, à sua maneira, ele se aproxima, sem nunca passar completamente. Essa que é a questão interessante. Ele nunca passa completamente. Ele parece que está a passar, mas ele nunca passa. Mas não porque, sei lá, tem uma leitura do Pasta, que é um pouco porque ele está perdido em opostos que nunca tem uma síntese. Eu diria não, porque trata-se, a maneira de fazer essa superação passa por, dentro daquilo que aparece como seu oposto, há algo a ser salvo. Há sempre algo a ser salvo. Há um elemento que deve ser salvo. E esse elemento que deve ser salvo, ele vai paulatinamente reconfigurando o outro lado do polo que permanece. E a cena do pacto é exemplar disso, né? Porque ele quer ser o Hermógenes, né? E depois ele se distancia, ele meio que se exorciza de uma coisa com a qual ele estava querendo se fundir. Então, isso é engraçado, porque para uma certa leitura, quer dizer, é como se fossem todos movimentos suspensos. Parece que nada se resolve, não? Então parece que você está indo para um lado, depois você volta, né? Então, mas na verdade não há nada de suspenso no movimento, ao contrário, é um movimento de separação, é outra coisa. Você separa um elemento, né, do todo, né? E esse elemento ele é integrado em outro contexto. E isso permite uma reconfiguração contínua dos acontecimentos e das ações. Obrigado, Vladimir. Tem uma pergunta aqui do Rafael Lovis para você. Boa tarde, Atli, como de costume, sacudindo coreto com suas leituras. Obrigado. Se possível, eu gostaria que você falasse um pouco mais dessa dialética que surge em suas articulações na análise do Grande Sertão Brasil e que abarca noções de pensamento de diferença, princípios tão estrangeiros como afundamento, errância, virtualidade, não lugar da língua, entre outros. Acho que você poderia comentar também, Vladimir, assim, como é que você tem um certo recalque do pós-estruturalismo na tradição uspiana, né? Eu acho que você rompe um pouco esse cordão sanitário. Eu acho que a pergunta do Rafael tem a ver com isso. Ela toca isso, é verdade. Pode parecer... Bem, eu tive um professor, o Bento Prado Júnior, que tinha, quando eu fazia ainda mestrado, eu lembro dele ter me falado, uma das coisas que mais me marcaram, assim, se você quiser, de fato, entender um autor, tenta trabalhar o seu antípoda. Ele mesmo tinha feito isso, né? Ele era um grande leitor do Sartre,
e foi, na verdade, fazer uma tese de doutorado sobre aquele que, à época, aparecia como antípoda do Sartre, que era o Bergson. Né? Então, de fato, por exemplo, sei lá, quem é a antípoda da dialética dentro do pensamento contemporâneo? Né? É o pós-estruturalismo, em especial, de todos os pós-estruturalistas, o mais é o Deleuze. Né? Então, foi um autor a quem eu dediquei muito tempo lendo, muitos cursos, a chegar a essa coisa paradoxal, era um não deleuziano dando curso sobre Deleuze, né? O que, bem, sempre foi uma coisa singular. Só que aí eu entendi por que ele falou isso, por que o Bento Prado tinha falado. Porque, é claro, sua leitura vai mudar sem você perceber. A frequentação do antípoda faz com que o antípoda entre na sua leitura. Porque, é claro, em filosofia não existe contraposição sem contágio. Né? Não é possível você se contrapor sem que aquilo que você contrapõe te contagie de alguma forma. Certo? Porque, de fato, essas experiências, elas são experiências de uma forte carga de elaboração. E a elaboração que foi produzida pelas limitações da posição que você agora procura ocupar. Então, se você passa para o outro lado, é claro que isso vai interferir na sua posição final. Né? Então, é verdade, quer dizer, minha leitura da dialética, ela tem essa mediação. E ela tem essa mediação não só porque trata-se, então, de se confrontar, colocá-la dentro do horizonte, do debate contemporâneo, e para isso, então, é necessário saber manejar um pouco a linguagem tal como esse debate se configura. Não é exatamente isso. É porque eu acho que, de fato, né, a recuperação da dialética, ela passa, nada mais dialético, pela internalização dos seus contrários. Né? Então, é claro, não se trata de afirmar, sei lá, que o pensamento deleuziano é dialético. Não, é claro. Mas mas são dois tipos de filosofia do infinito atual, por exemplo, né? Diferentes. E que, à sua maneira, podem iluminar certos aspectos um do outro. Né? Eu sempre acreditei muito nisso. Já minha tese de doutorado, e vai ser quase 20 anos, né? Ela era baseada em uma articulação entre a Escola de Frankfurt e o que se chama, um autor que na época se chamava pós-estruturalista, que é o Lacan, e que exatamente não, até porque o termo é ruim, ele tem lá seus problemas, mas era um pouco para dizer, olha, você tem estruturas de debate, de diálogo, que precisam ser aprofundadas. E, no fundo, eu acabei sempre fazendo isso, né? Que era uma vantagem de você estar em uma posição exterior. Né? Uma das vantagens de fazer filosofia no Brasil é um pouco essa. Você não tem nenhuma obrigação de filiação com nada. Né? Você não precisa, de uma certa maneira, se vincular à tradição, essas tradições hegemônicas de alguma. Então, o que te permite, talvez, isso eu acredito mesmo, enxergar coisas que quem está dentro da tradição não consegue. Quer dizer, quem está, à sua maneira, constituído pela tradição, não consegue. Vladimir, a Débora está aqui assistindo e ela gostaria de fazer uma pergunta para você também. Aqui. Boa tarde. Tudo bem? Vladimir, minha pergunta é assim, é um pouco uma curiosidade, assim, de alguém que tenta entender mais a dialética, e aí... Ixi, cortou. Bruno, cortou. O seu microfone cortou. Aí. Agora sim. Desculpa. Não tinha nada porque tinha cortado. Você tem que voltar. Então, tá falando que é uma curiosidade, assim, tentando entender melhor a dialética. E aí, quando você falou desse possível do Brasil, né, ou do povo brasileiro, assim, a partir dessa linguagem do Guimarães, a minha dúvida é o seguinte, assim, continuando um pouco até a pergunta do Bruno, né, de que
A gente teria que desarticular, de alguma forma, desmembrar, implodir, antes de criar novas sínteses possíveis. A minha dúvida é como se identifica a síntese. Como se identifica um momento... a síntese é um momento em que não tem mais contradição, assim, esse novo... aquilo que pode surgir depois de digamos assim, um desfazimento, né, da forma como as coisas funcionam, ou seja, como a gente vive, pensa e tal, e que se apresenta como uma síntese. Eu acho que essa sempre foi um pouco minha dificuldade com a dialética, assim, como entender a síntese. É um momento em que a contradição não opera mais, ou que ela se resolveu de alguma forma, né, assim, aí, esse jagunço lá que fala em pirronismo e usa termos do português antigo e, ao mesmo tempo, a linguagem do interior e tal, ele seria, digamos assim, uma imagem de um povo reconciliado, assim, né, assim, sem... o que significa, assim, a síntese, né, a resolução das contradições? É o fim de uma violência extrema, é o fim de uma desigualdade absoluta, mas o aparecimento de novas formas de contradição, enfim, é isso, é só porque eu, assim, conheço pouco, né, Guimarães Rosa, mas me parece que tem sempre contradição, né, nessa figura que ao mesmo tempo são várias vozes juntas, né, ou são vários lugares sociais, enfim, várias experiências, né. Então, seria um pouco para entender essa relação entre contradição e síntese, né? Então, a questão interessante, vai ter que fechar, Bruno, senão eu começo a me ouvir. Obrigado. A questão é interessante porque, por exemplo, o Adorno vai insistir, num dado momento, que, bem, o horizonte de produção da diferença, certo? A possibilidade da diferença existir, ela está muito vinculada, digamos, às modalidades de superação do capitalismo. Só que o horizonte do capitalismo, o horizonte onde a diferença só pode aparecer sob a forma de contradição. Só que falar sobre ela fora desse horizonte nos é impossível. Mas aí nos é impossível de outra forma. Nos é impossível no sentido de que não se deve falar o que a diferença deve ser. Né? É quase como se a contradição tivesse um peso ontológico para nós. Eu insistiria um pouco nessa ideia, como se houvesse uma espécie de ontologia para nós. Ou seja, para nós é importante que ela seja uma realidade ontológica. Por quê? Porque se não for assim, o pensamento ele procura antecipar a diferença, mas ele procura antecipar a diferença utilizando-se de uma gramática, que é uma gramática que vai colonizá-la, que é a gramática da situação atual. Então, daí essa tensão extrema. Né? Lembra quando o Kafka falava, bem, a salvação, mas não para nós? Né? Então, tudo bem, você pode falar, mas quão melancólico pode parecer a diferença, mas não para nós? Né? Mas aí que vem toda a questão interessante, porque para que ela possa ser realizada, algo do que nós entendemos como para nós precisa ser transformado. E uma das condições para essa transformação, pode parecer engraçado, é o exílio em relação à diferença. É a força do exílio em relação à diferença. E que funciona como um empuxo de transformação desse para nós. Então, tem uma estratégia claramente posta. Isso que nos faz, em última instância, impedir de dizer, bem, o que é uma sociedade reconciliada? Dizer, qual é a figura de uma sociedade reconciliada? É claro, e aí é um dado interessante, por que a dialética ela é tão miserável na descrição desses processos de síntese? Né? O saber absoluto para o Hegel tem pouquíssimas páginas sobre o que é o saber absoluto. Né? As descrições expressas do Marx sobre o que é a sociedade comunista não preenchem 2 páginas. Né? Mas aí, da dialética negativa, então, elas estão totalmente laterais. Por quê? Por quê? Essa me parece uma questão interessante. Primeiro, porque é uma dimensão não utópica do pensamento dialético.
muito claro, desde o seu início. E segundo, porque trata-se, na verdade, de insistir que se a dialética é um processo, é uma maneira de pensar processos de transformação estrutural a partir de mutações internas, né, como as transformações estruturais se dão através de mutações internas, então eu diria, não faz sentido legislar o que pode ser uma sociedade no qual o processo de contradição se reconciliou de uma vez por todas. Né? Então é importante, mais uma vez, para nós, é importante que isso seja, é quase como um Zollern, isso não deve ser pensado. Mas é como a única condição de que isso possa ser realizado. Porque esse processo, ele não se deixa antecipar. E se ele não se deixa antecipar, então isso significa que a sua realidade, ela se dá sob as formas da praxis. Ela é impredicável, impensável sobre essas circunstâncias. Mas mais do que isso, o pensamento não precisa disso. Não precisa desse horizonte para impor em operação seus processos de transformação. Por isso que eu havia dito, bem, tem algo de epopeia negativa, de fato, no Grande Sertão Veredas. O conceito mais próximo que a gente pode pegar da crítica literária adorniana talvez seja esse, nesse caso. Porque é isso, não se sabe negativa, porque em vez da descrição, né, dos grandes homens e coisas dessa natureza, você tem esse processo do qual a desconstituição e a emergência parece que estão completamente interligados, você não sabe bem, afinal de contas, onde um começa e onde o outro termina. Mas essa indefinição, ela tem uma função, ela é importante. Vladimir, tem uma pergunta aqui da psicanálise, o Gustavo fala da desintegração que não é inexistência e relacionando isso com a verdade do inconsciente que nunca se dá na totalidade, segundo Lacan. Se você faria uma relação disso? Não, eu diria, se a gente quiser mudar um pouco o horizonte, eu diria que há de se salientar e de se perceber a função dos impossíveis no Lacan, né? Tudo que é interessante é impossível para Lacan, não sei se vocês já perceberam. Né? Então, o gozo é impossível, a sublimação é impossível, a mulher não existe, ou seja, todas essas coisas, parece tudo, mas você pode ver isso como uma espécie de expressão de uma teologia negativa, né, travestida de psicanálise, que é um pouco como já se fez essa crítica, é uma coisa que vai desde o Deleuze até a Judith Butler, quer dizer, todos eles usam um pouco esse horizonte, ou você pode insistir ao contrário, o real é impossível, também estava pensando no outro, né? Você pode insistir ao contrário, que essas figuras do impossível são figuras dialéticas, né? E que eu acho que essa seria a leitura correta, né? Que é uma leitura que vai insistir, não, a experiência clínica, ela é impulsionada por esses impossíveis, então eles não podem ser um limite, o impossível não pode ser pensado sob a forma do limite, né? Porque ele está integrado dentro do desenvolvimento da experiência clínica. Imagina o que seria uma clínica sem a experiência do real, sem a experiência do sublime, sem a experiência do gozo, certo? Sem a experiência da possibilidade de um gozo que não seria este, né? No caso do gozo fálico. Então por isso eu insistiria, bem, eu diria, pelo menos para mim, essa ideia veio inicialmente do Lacan. Vamos, então, agora partir já para os finalmente. A gente tem ainda perguntas, ou Emílio, você gostaria ainda de... Umas perguntas, Vladimir. Guilherme estava pedindo para você articular essa questão da síntese dialética ao seu argumento lá no Circuito dos Afetos. Como que se haveria uma sobreposição desses livros? Mais ou menos essa é a pergunta do Guilherme. Quando você, no Circuito dos Afetos, você trabalha muito com essa ideia do medo da esperança, né? E numa entrevista recente você recupera a definição de alegria em Spinoza, né? A confiança na capacidade de agir, né? Então, como que
essas categorias elas se inscreveriam nessa leitura que você está propondo do grande setor vereda. Porque eu acho que existe uma dialética entre medo e esperança, uma dialética travada, né? Como o Spinoza mostrou, é uma passagem incessante nos seus opostos, né? Não há medo sem esperança, não há esperança sem medo. Então. Mas eu insistiria, há uma dialética entre desamparo e coragem. Eu acho que e ela é politicamente mais interessante, né? Ou seja, há uma transformação da ideia da experiência do desamparo, não em uma procura de amparo, né? E acho que aí a experiência clínica psicanalítica ela nos ajuda bastante a pensar isso. Não uma transformação das figuras do desamparo em amparo, em demandas de amparo, mas uma transformação da experiência do desamparo em uma disposição à coragem, né? Que é, como você bem lembrou, tem um vínculo de confiança na ação, né? Porque, claro, o desamparo significa, nesse contexto, dizer, compreender o caráter radicalmente contingente, né? O que nos desampara, em última instância, é a contingência, né? O radicalmente contingente do desejo, o radicalmente contingente do objeto do desejo, da morte, de tudo aquilo que o Freud descreve, né? Aquilo que constitui a nós mesmos, de uma certa forma, né? Então, essa transformação ela implica também uma modificação qualitativa da contingência, né? Que aí é uma passagem da contingência à necessidade, né? E que, ou seja, a ação ela deixa de ser uma recusa da contingência, como muitas vezes, quer dizer, muitas vezes a política aparece como uma forma de controlar a contingência. E acho que talvez seja uma questão interessante em que condições ela se transforma ao contrário, em uma abertura à contingência, né? E para isso é necessário um tipo de confiança que, por mais estranho que possa parecer, eu insistiria, só a experiência do desamparo é capaz de dar. Eu fico pensando assim, quando você fala... Estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo? Eu acho interessante no Grande Sertão Veredas uma dificuldade de conciliar as próprias escalas do texto, né? Tem um momento lá no final que a gente fica sabendo que o Riobaldo ele recebeu as 2 fazendas lá do seu pai, que estava orgulhoso dele por ele ele limpou o sertão da jabuçagem, né? E o que a narrativa mostra não se consegue, né? Você tem então assim, você tem uma ordem que ela é legitimada, mas ao mesmo tempo ela parece ser sempre assombrada por aquilo que ela deixa de fora, né? E talvez assim o grande fantasma seja exatamente a de Adorim. Vladimir, tem muitos comentários interessantes aqui no chat. Eu queria também aproveitar a oportunidade. Um dia desses a gente podia marcar uma live lá no NEL para você discutir a questão da dialética no Machado de Assis, como que se daria essa transmissão de tocha, né, de Machado para Guimarães Rosa, considerando que Guimarães Rosa também tinha uma relação muito complicada com o Machado, né? Gente, mas nós ainda temos aí uns 20 minutos. Se alguém quiser fazer mais uma pergunta... Aqui, assim, eu vou precisar sair, porque eu achei que era até às 4. Eu tenho uma aula agora. Então, Vladimir, pelo seu tempo, pela palestra brilhante. Eu queria fazer também um agradecimento especial para o Hélio, o nosso secretário lá do Departamento de Letras, porque eu, com tecnologia, eu sou um verdadeiro talibã, então se isso aqui está acontecendo é porque o Hélio está nos ajudando aqui nos bastidores, né? Esse evento ele foi o recorde absoluto do NEL, a gente teve mais de 200 inscritos, né? Então eu também peço desculpas aos que não conseguiram entrar, às vezes pode ter tido algum problema técnico, né? Mas eu aviso para vocês que essa palestra ela vai estar disponível no Instagram do Departamento de Letras da UFOP, perfeito? Então, vocês podem espalhar aí a boa nova para os colegas, né? E muitíssimo obrigado, Vladimir, muitíssimo obrigado, Bruno, muitíssimo obrigado a todos que nos ouviram. Obrigado. Eu agradeço a todos aí, todas as perguntas. Mais uma vez, obrigado, viu? E espero que a gente possa, mais uma vez, conversar e ter outras oportunidades. Agradeço a todos. Um abraço, tchau. Abraços. Desliga aqui.